Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que com certeza já passou pela mente e pelo coração de todos que desejam viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. A pergunta é simples, mas profunda. Como saber quando é Deus falando comigo? Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante. Pode ser um relacionamento, uma mudança de carreira, um chamado ministerial, ou até mesmo um momento de crise, onde tudo parece confuso e no meio desse turbilhão o seu coração clama por uma direção. Você dobra os joelhos, ora, clama, e o silêncio parece ensurdecedor. A dúvida surge: será que Deus está falando comigo e eu não estou ouvindo? Será que essa voz que eu sinto é dele? Ou é só a minha própria vontade? Essa dúvida, meus irmãos, é mais comum do que imaginamos. Até mesmo homens e mulheres de Deus que vemos na Bíblia passaram por momentos de confusão espiritual. Samuel, por exemplo, quando era ainda menino, ouviu Deus chamando, mas não reconheceu a voz do Senhor. Ele pensou que era Eli, o sacerdote. Isso nos ensina que até quem está dentro da casa do Senhor pode ter dificuldades em discernir a voz de Deus. Mas a boa notícia é que Deus fala, e Ele deseja que nós o escutemos com clareza. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma geração barulhenta. São vozes por todos os lados, redes sociais, opiniões humanas, sentimentos, emoções, medos, conselhos, ruídos internos e externos. Em meio a tudo isso, o maior desafio espiritual do cristão moderno talvez seja esse: discernir a voz de Deus no meio das vozes do mundo. Mas Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Ele é um pai que se comunica com seus filhos. A Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa palavra é libertadora, pois revela que ouvir a voz de Deus não é privilégio de alguns, mas é promessa para todos aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor. E eu quero já te adiantar algo muito importante. Deus está falando com você agora. E se você ficar comigo até o final dessa mensagem, eu vou te revelar uma verdade espiritual poderosa. Você vai entender de forma clara e prática como reconhecer a voz de Deus na sua vida. Vai perceber que Ele já tem falado com você de maneiras que talvez você nunca tenha notado. Não saia desse vídeo antes do final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua caminhada com Deus. E se você está aqui agora, é porque o Espírito Santo te trouxe. Nada é por acaso no reino. Por isso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem nos dado e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Deixe aqui nos comentários um amém, um pedido de oração ou até mesmo um testemunho. Queremos orar por você, caminhar com você e juntos sermos um povo que ouve, discerne e obedece à voz do Senhor. Respire fundo agora, acalme sua alma e abra seu coração, porque ao longo desta pregação, o Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te mostrar sinais, direções e princípios claros, para que, a partir de hoje, você nunca mais tenha dúvidas se é Deus ou não falando com você. Chegou o tempo de amadurecer espiritualmente, de andar em intimidade com o Pai e de viver uma vida onde cada passo é guiado pelo céu. E mais, você vai perceber que quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil se torna reconhecê-lo. Porque a voz de Deus não é estranha para os íntimos. Ela é doce, firme, cheia de amor e verdade. É como a voz de um pai que chama o filho no meio da multidão. Quem é filho reconhece na hora. Quem tem comunhão, quem tem relacionamento, reconhece até o tom da voz. Hoje é o dia em que o céu vai te ensinar a escutar. E quando você escuta Deus, você não erra o caminho. Vamos juntos aprender, à luz da palavra, como saber quando é Deus falando comigo. A primeira grande verdade que precisamos compreender é que Deus fala. Ele nunca parou de falar. O problema não é a ausência da voz de Deus, mas sim a nossa capacidade ou incapacidade de perceber essa voz
em meio ao barulho do mundo e do nosso próprio coração. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus fala com o ser humano. E aqui vai uma revelação importante. Ele não fala sempre da mesma forma. Deus é soberano, criativo, intencional. Ele fala de acordo com a nossa maturidade espiritual, com o momento que estamos vivendo e com a forma como o nosso coração está preparado para escutar. Você já se perguntou se a voz que está ouvindo dentro de você é realmente a voz de Deus? Muitos cristãos vivem presos entre dúvidas e confusão porque não conseguem discernir entre a voz de Deus, a voz da própria alma e a voz do inimigo. E esse é um dos maiores perigos espirituais, porque quem não sabe identificar a origem de uma voz, corre o risco de seguir por caminhos errados. O problema é que nem toda sensação de paz é direção divina e nem toda inquietação é ataque do diabo. Há momentos em que a nossa própria alma, cheia de vontades, medos, traumas e desejos, fala mais alto do que o espírito. E confundimos isso com uma resposta celestial. Mas deixa eu te dizer algo com temor. Deus não se contradiz. A voz dele nunca vai te levar a algo que vai contra a sua palavra. A alma grita quando está carente. A alma sussurra quando tem medo. A alma tenta justificar decisões emocionais como se fossem espirituais. E é aí que muitos se perdem. Acham que foi Deus quem mandou largar tudo, mudar de cidade, terminar um relacionamento ou iniciar um projeto, mas na verdade foi a alma agindo. E quando passa a empolgação, sobra o vazio e a frustração. Como então discernir? Primeiro, compare com a Bíblia. Deus nunca vai te mandar fazer algo que contradiz as Escrituras. Nunca. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se uma voz te manda mentir, enganar, viver no pecado ou alimentar o orgulho, não é Deus. Pode ser a sua alma tentando te convencer ou o inimigo plantando uma mentira sutil. Em segundo lugar, analise os frutos. A voz de Deus traz paz, não ausência de problemas, mas paz interior mesmo em meio à luta. Ela traz alinhamento, humildade, sabedoria. Já a voz da alma traz ansiedade, dúvida, impulso. E a voz do inimigo, essa é destrutiva. Ela te acusa, te isola, te coloca contra os outros, te leva à confusão. Ela imita a verdade, mas carrega veneno. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso quer dizer que ouvir a voz de Deus é um sinal de intimidade. O problema é que muitos querem discernimento sem relacionamento. Querem direção sem obediência. E isso não funciona. O discernimento é fruto da convivência. Quanto mais você anda com Deus, mais clara a sua voz se torna. Além disso, a voz de Deus sempre nos aproxima dele, sempre nos conduz ao arrependimento, à verdade, ao quebrantamento. Mesmo quando ele corrige, é com amor. A voz do inimigo acusa, a voz da alma justifica, mas a voz de Deus transforma. Por isso, não tome decisões com base apenas em sentimentos ou pressa. Espere, ore, jejue, busque confirmação. O inimigo é astuto. Ele tentou usar até a palavra para confundir Jesus no deserto. Imagina então o que ele pode tentar fazer com aqueles que não conhecem bem as Escrituras. Por isso, vigie. Satanás não precisa te derrubar com pecados escandalosos. Basta te convencer de uma voz errada. Basta te empurrar na direção errada com uma falsa paz e pronto, você se desvia sem perceber. Outro ponto importante: Deus geralmente confirma sua palavra. Ele pode falar contigo no secreto, mas também confirmar por uma pregação, um louvor, uma leitura ou até por alguém cheio do Espírito. Ele é um pai amoroso que não deixa seus filhos perdidos. Mas você precisa aprender a esperar, a não se precipitar, a não decidir pelo que sente, mas pelo que crê. A alma quer rapidez, quer emoção, quer alívio imediato. Mas o Espírito quer propósito, ele trabalha em processos. Ele não te empurra, ele te conduz. E quando você aprende a discernir isso, você para de errar por impulso. Para de voltar atrás toda hora. Para de se machucar com decisões baseadas no sentimento. Porque agora você ouve, entende e obedece à voz certa. Se você está em dúvida agora sobre uma voz que ouviu, pare e reflita. Essa voz glorifica a Deus? Essa voz te conduz à cruz?
Essa voz te aproxima do Espírito ou te deixa mais independente? Porque a voz de Deus sempre te lembra que sem Ele você não é nada. Já a alma quer te convencer que você sabe o que faz. E o inimigo quer que você confie em si mesmo e não dependa de Deus. Em resumo, para discernir a voz que você está ouvindo, você precisa de 3 coisas: conhecimento da palavra, intimidade com o Espírito e um coração humilde. Deus não esconde sua vontade, mas Ele também não revela tudo de qualquer jeito. Ele confia revelações a quem tem maturidade, a quem não vai usar a voz dele como desculpa para fazer o que quer, mas como direção para fazer a sua vontade. Então, se você quer ouvir Deus claramente, comece limpando o coração. Tire os ruídos, tire a ansiedade, tire o orgulho, peça discernimento. Ore como Salomão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. Porque discernir a voz certa é o segredo para uma vida frutífera e protegida no Senhor. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus fala de maneira pessoal, direta e transformadora. E sabe qual é a boa notícia? Ele não mudou. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, que deu sonhos a José no Egito, que chamou Samuel ainda menino durante a noite, ele continua falando hoje. A pergunta é: será que você está pronto para ouvir? Quantas vezes você já leu um versículo e sentiu que Deus estava falando diretamente com você? Isso não é coincidência. É a palavra viva tocando o seu espírito. Você já experimentou isso? Já abriu a Bíblia num momento difícil e encontrou ali uma resposta que parecia feita sob medida? Diga nos comentários se isso já aconteceu contigo. Isso fortalece a fé de muitos. Um testemunho forte que quero compartilhar é de uma mulher que assistiu uma pregação simples sobre fé. Ela estava decidida a desistir da vida, mas ao ouvir um versículo de Isaías dizendo: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ela caiu de joelhos chorando. Naquela hora ela entendeu, Deus está falando comigo. Ele me vê, Ele me ama, Ele me quer viva. Você acredita que Deus pode usar até um vídeo como este para te alcançar? Acha que é por acaso que você está assistindo agora? Não é. Deus marcou esse momento. Ele tem uma palavra específica para o seu coração. E se você está sentindo algo aí dentro, um calor, uma emoção, uma inquietação, talvez seja o próprio Espírito Santo dizendo: sou eu que estou te chamando. Muitas vezes esperamos uma voz audível, uma experiência sobrenatural, mas ignoramos os pequenos toques do Espírito. Ele fala quando te constrange a perdoar, quando te acorda de madrugada para orar, quando te lembra de alguém para interceder. Você já sentiu isso? Já percebeu esses sinais? Comenta aqui se alguma vez você acordou com um peso de oração no coração. Isso é Deus. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E Ele faz isso dia após dia. Ele nos convence, nos orienta, nos alerta. Mas para ouvir sua voz precisamos cultivar relacionamento. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado a ouvir e não só a falar com Deus? Às vezes o silêncio dele é porque nós não paramos para escutar. Outro testemunho poderoso é de um jovem que estava prestes a fechar um contrato de negócios. Tudo parecia perfeito, mas algo dentro dele dizia: espera. Ele orou, jejuou, buscou conselho. Dias depois descobriu que era uma fraude. Se ele tivesse ido pela emoção, teria perdido tudo. Mas por ouvir a voz de Deus, foi poupado. A obediência ao sussurro do Espírito o salvou. Agora eu te pergunto, quantas decisões você tomou sem consultar a Deus? Quantas vezes ouviu a própria alma ou conselhos humanos e ignorou a direção do alto? E se você tivesse esperado e se você tivesse perguntado a Deus antes de agir, talvez hoje você não estivesse sofrendo as consequências. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para voltar a escutar. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Talvez essa palavra seja um aviso, talvez seja uma resposta, ou talvez seja o início de um novo tempo na sua vida espiritual.
Você está disposto a parar de correr e começar a ouvir? Está disposto a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? Porque Ele quer falar. E Ele fala com quem o busca de verdade. Você já perguntou a Deus o que Ele espera de você nesta fase da sua vida? Já perguntou o que está te impedindo de ouvir mais claramente? Às vezes o pecado encobre os ouvidos espirituais. Às vezes a ansiedade abafa o sussurro do Espírito. E às vezes é só falta de tempo com Ele. Então eu te convido agora, faz uma oração simples, mas sincera. Fala, Senhor, teu servo ouve. Se você fizer isso com fé e sinceridade, algo vai mudar. Você vai começar a perceber a voz dele nas pequenas coisas. Vai ver a confirmação nas Escrituras. Vai sentir paz onde antes havia confusão, porque Ele é um Pai que não esconde sua voz dos filhos que desejam obedecer. Mas você precisa buscar, precisa se entregar, precisa dizer, Senhor, eu quero te ouvir todos os dias. Sabe por que muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque estamos cercados de ruídos. O mundo grita o tempo todo. As redes sociais, as notícias, as opiniões dos outros, tudo isso abafa o sussurro do Espírito. Você já percebeu como é difícil ter silêncio hoje em dia? Mas Deus costuma falar no secreto, na quietude. Elias ouviu a voz dele não no vento nem no fogo, mas num sussurro suave. Quantas vezes você tirou um tempo só para estar com Deus esta semana? Não para pedir, não para reclamar, mas para ouvir. A intimidade exige constância. Um casamento não se constrói com encontros rápidos. Uma amizade não se aprofunda com conversas superficiais. O mesmo acontece com Deus. Para ouvir sua voz, você precisa estar com Ele diariamente. Tem buscado esse tempo? A presença de Deus não é um evento, é um estilo de vida. Quando você decide andar com Ele todos os dias, a voz dele se torna familiar. Você começa a perceber quando Ele te alerta, quando Ele te conduz, quando Ele te consola. O Espírito Santo passa a ser seu companheiro constante. Já aconteceu com você de ouvir uma advertência interior como uma voz dizendo, não vá por aí? Isso é Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Isso significa que Ele confirma dentro de nós o que é certo, o que é justo, o que agrada a Deus. Mas se você estiver cheio do mundo, cheio de ansiedade, cheio de pecado, essa voz se torna difícil de perceber. Por isso, a purificação do coração é essencial. Você tem limpado o seu interior diante do Senhor? Se você vive em confusão constante, sem direção clara, pode ser que esteja tentando viver por conta própria. Mas Deus não te criou para andar sozinho. Ele quer guiar seus passos, dirigir suas decisões, iluminar seu caminho. Em Salmos está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você tem buscado essa lâmpada? Tem andado com ela acesa? Outra forma de Deus falar é através de outras pessoas. Ele pode usar um pastor, um amigo, até uma criança. Mas atenção, a voz humana só é a voz de Deus quando está alinhada à palavra. Você precisa ter discernimento para não seguir qualquer conselho que pareça bonito ou emocional. Quem são as vozes que você tem escutado? Estão te levando para mais perto ou para mais longe de Deus? Vamos lembrar de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou em silêncio, movida pela dor, e Deus ouviu. Não houve barulho, mas houve entrega, e a resposta veio. E você tem chorado aos pés de Deus ou apenas reclamado para o mundo? Porque quem se ajoelha diante de Deus se levanta com respostas. Quem se cala diante dele ouve o que precisa. Você está disposto a se calar para ouvir? Davi dizia, em silêncio, espero somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. Esperar exige fé. E ouvir a Deus muitas vezes é um exercício de espera. Às vezes Ele fala rápido, às vezes Ele testa a nossa paciência, mas em todo tempo Ele está formando em nós um coração obediente. Como você tem reagido ao silêncio de Deus, com fé ou com murmuração? Você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Então prepare o coração, confesse os pecados, esvazie a alma das distrações, silencie o barulho de fora e preste atenção no que acontece dentro de você. Leia a palavra como quem escuta.
ore como quem conversa, ande como quem espera a direção. Deus fala com quem o teme, com quem o ama, com quem está disposto a obedecer mesmo sem entender. E aqui vai mais uma pergunta séria. Se Deus falasse algo que você não quer ouvir, você obedeceria mesmo assim? Porque muitos dizem querer ouvir Deus, mas na verdade só querem confirmação para o que já decidiram. Ouvir a voz de Deus é se submeter, é dizer sim antes de saber o que Ele vai pedir. Você está pronto para isso? Você já parou para pensar que às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta? Quantas vezes buscamos sinais, palavras e confirmações, mas Deus se cala, não porque Ele se afastou, mas porque Ele quer que você amadureça. Deus nem sempre responde com palavras, mas nunca deixa de trabalhar no invisível. O silêncio dele testa a sua confiança. E você, como tem reagido? Lembra de Jó? Ele perdeu tudo e ainda assim disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que ouve, mesmo quando não há som. A fé que confia, mesmo quando não há explicação. Talvez Deus esteja em silêncio com você agora. Mas isso não significa ausência. Às vezes, Ele está apenas te ensinando a andar pela fé e não pela emoção. Você está aprendendo. Obedecer à voz de Deus pode te levar por caminhos difíceis, mas sempre seguros. Quando Abraão ouviu a ordem para sacrificar Isaque, ele obedeceu sem saber o final. Deus fala com quem confia, e muitas vezes a revelação só vem depois da obediência. Você está disposto a obedecer antes de entender ou ainda precisa de garantias antes de se mover? Reflete sobre isso. Se você tivesse ouvido a voz de Deus no passado com mais atenção, quantos erros você teria evitado? Quantos relacionamentos você teria poupado? Quantos caminhos errados teria deixado de trilhar? Mas não use isso para se culpar. Use para despertar. Ainda dá tempo. Ainda hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Uma das maiores mentiras do inimigo é dizer que Deus não fala mais com você porque você falhou. Mas isso é mentira. Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda assim foi chamado para apacentar as ovelhas. Deus restaura, perdoa e fala com aqueles que se arrependem de verdade. E você? Está disposto a se quebrantar, reconhecer seus erros e voltar a ouvir? Às vezes Deus fala com lágrimas, com perdas, com portas fechadas. Às vezes a resposta de Deus é um não e a gente se recusa a aceitar. Mas Ele é Pai, e Pai de verdade não diz sim para tudo. Já agradeceu a Deus por aquilo que Ele não permitiu acontecer? Talvez aquilo que você mais desejava teria te afastado dele. Já pensou nisso? Há pessoas que ouvem Deus, mas ignoram o que ouviram. O Espírito Santo fala, mas a carne luta contra. A voz de Deus incomoda o ego, corrige, poda, disciplina, mas também cura, levanta e dá direção. Você tem aceitado a correção de Deus ou tem fugido da verdade que Ele revela? Porque só quem se submete pode crescer. Davi errou gravemente, mas tinha um coração sensível à voz de Deus. Quando foi confrontado por Natã, ele se arrependeu profundamente. Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Um coração quebrantado e contrito, Ele jamais desprezará. Hoje, Ele te chama a abrir o coração, a rasgar o véu da religiosidade e dizer: Senhor, fala, mesmo que doa, eu preciso ouvir. Você está preparado para mudar de rota, se Deus pedir? Está pronto para deixar algo, alguém, um plano ou até mesmo um sonho, se Ele disser não é isso? Ouvir Deus é lindo, mas também exige coragem, porque Ele não fala para agradar, Ele fala para transformar. E transformação dói, mas vale a pena. Você está disposto a ser moldado? Pare agora um instante. Feche os olhos. Respire fundo. Silencie tudo ao redor. Não se apresse. Não tente controlar o momento. Só diga: Senhor, eu estou aqui, quero te ouvir. Às vezes Deus não vai responder com palavras, mas com paz, com certeza no Espírito, com uma direção que se alinha com sua palavra. E isso já basta. Agora que você chegou até aqui, eu quero te fazer uma última pergunta. O que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje?
Porque não adianta apenas escutar uma mensagem bonita. O que transforma a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide fazer depois de ouvir. Se Deus falou com você hoje, não endureça o seu coração. Não adie mais aquilo que Ele já te revelou. Talvez Ele te mostrou que é hora de perdoar alguém ou de voltar à intimidade com Ele. Talvez você sentiu que é hora de deixar um pecado oculto, uma amizade tóxica, uma vida dupla. Talvez o Senhor está te chamando para algo maior, para um novo tempo. E você tem ignorado esse chamado por medo, insegurança ou simplesmente por comodismo. Mas hoje é o dia. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6. 2. Deus não está buscando perfeitos. Ele está buscando dispostos. Você está disposto a dizer: eis-me aqui, fala Senhor, que o teu servo ouve? Porque essa simples oração pode mudar o rumo da sua vida. Pode tirar você do caos e te colocar no propósito. Pode romper cadeias que estavam presas há anos. E se você sente isso agora, se você sabe que Deus está te chamando para algo novo, então feche os olhos e ore comigo neste momento. Não importa onde você está, Deus está aí contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por falar comigo nesta mensagem. Eu reconheço que tenho me distraído, que tenho negligenciado tua voz. Mas hoje eu quero voltar, quero ouvir novamente, quero te obedecer. Espírito Santo, limpa meu coração, cala o ruído do mundo e fala comigo com clareza. Tira todo medo, toda dúvida, toda confusão. Me dá ouvidos sensíveis e um coração obediente. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso com sinceridade, creia, algo começou a mudar dentro de você. A voz de Deus não vem para confundir, ela vem para alinhar. E Ele vai continuar falando, através da palavra, através de pessoas, através do Espírito Santo. Fique atento. O Senhor ainda tem muito a dizer. Agora, se essa mensagem falou com você, faça parte desse propósito. Curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que essa palavra precisa alcançar mais vidas. Comenta aqui embaixo amém, ou compartilhe o que Deus falou com você. Talvez sua experiência vai edificar outra pessoa. Se inscreva no canal, porque toda semana estamos aqui com orações, pregações e mensagens que vão alimentar sua fé. E, mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir a voz de Deus. Seja um instrumento, seja a boca de Deus para alguém hoje. Lembre-se, Deus ainda fala, Deus ainda chama e Ele está falando com você. A pergunta é, você vai obedecer? Até a próxima mensagem. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fale cada dia mais.